A noite começou calma quando saí do último posto, mas havia algo no ar que imediatamente me deixou inquieto. A carga no caminhão era pesada, mas não era isso que me pesava no peito. Era a sensação de que a estrada me observava. O asfalto molhado refletia as luzes do meu caminhão, mas cada reflexo parecia se distorcer, alongar-se e se afastar, como se a estrada quisesse engolir meu veículo junto com minha sanidade. As árvores altas alinhadas ao lado da pista se esticavam como dedos negros, formando sombras que se arrastavam até a beira da cabine, invadindo meu campo de visão sem jamais tocar o caminhão. Cada curva parecia mais longa que a anterior, como se o tempo e o espaço tivessem se deformado para me prender ali. O vento frio atravessava a cabine de maneira súbita, fazendo meu corpo tremer, mesmo com o aquecedor ligado. Cada movimento das árvores, cada som distante que eu não conseguia identificar, provocava uma tensão crescente. Olhei pelo retrovisor e tive a impressão de que uma sombra se movia atrás de mim, silenciosa, mais próxima a cada instante. Mas quando girava os olhos para confirmar, não havia nada, apenas a estrada, alongada e silenciosa como um túnel sem fim. Meu coração batia acelerado, a respiração curta, e cada quilômetro percorrido parecia um esforço para manter a razão diante do que meus sentidos me diziam. Eu não estava sozinho. O próximo posto, onde normalmente faria uma pausa para café e descanso, estava envolto em uma névoa espessa que se agarrava aos postes e às lâmpadas quebradas. A placa, iluminada por uma luz intermitente, anunciava aberto 24 horas, mas ao me aproximar percebi que o chão estava coberto de folhas secas, detritos uma fina camada de limo, e nenhum som de vida se fazia presente. As portas balançavam levemente com o vento, mas o ar parecia pesado, quase viscoso, e um cheiro de ferro velho e óleo queimado pairava no ambiente, penetrando pela cabine quando abaixei o vidro para sentir melhor. Uma sensação de urgência me fez seguir viagem, mas havia um peso invisível sobre meus ombros, uma opressão que me forçava a olhar constantemente pelos retrovisores. Enquanto avançava, uma inquietação estranha se instalou. A estrada, que eu conhecia como a palma da minha mão, começou a parecer outra. Curvas que antes eram suaves tornavam-se traiçoeiras, a linha central parecia pulsar, e as árvores ao lado da pista pareciam se curvar levemente, como se estivessem vivas. Senti um arrepio subir pela nuca, um instinto primitivo dizendo que algo estava me seguindo. Foi então que percebi uma figura à beira do asfalto. Uma mulher, ou algo parecido com uma mulher, pedia carona. Seus traços eram vagos, como se fossem borrados pela própria escuridão, e uma luz estranha refletia em seus olhos, algo frio e vazio. Meu instinto dizia para ignorá-la e acelerar, mas uma parte irracional da minha mente sentiu a necessidade de observá-la, tentando compreender sua presença, mesmo que soubesse que isso não faria sentido. Segundos se estenderam como minutos. Ela permaneceu imóvel, olhando fixamente para mim, e a sensação de ser observado aumentou a cada instante. O medo começou a misturar-se à curiosidade, e eu percebi que a estrada não era mais apenas um caminho físico, ela se tornará uma armadilha mental, testando minha sanidade a cada quilômetro percorrido. A noite, que parecia apenas escura no início, se transformou em algo vivo, respirando ao meu redor, e cada sombra, cada árvore, cada detalhe do asfalto molhado parecia ter sido projetado para me confundir, me prender e me assustar. Meu caminhão avançava sozinho, o motor ronronando, mas a sensação de que a estrada se estendia infinitamente à frente me deixava tenso, como se eu nunca fosse chegar a nenhum lugar seguro. Eu sabia que a viagem que parecia rotineira havia se tornado o início de algo muito mais sombrio, e que cada quilômetro percorrido me aproximava de uma presença que não pertencia a este mundo, uma presença que se alimentava do medo e da solidão de quem atravessa a noite sozinho. O vento parecia ter mudado de direção, trazendo consigo um cheiro metálico que se infiltrava na cabine. A figura que eu havia visto à beira da estrada não desapareceu. Agora, parecia me seguir, parada na mesma posição, mas sempre no meu campo de visão, como se flutuasse entre as sombras. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse apenas um viajante noturno ou um reflexo das luzes do caminhão, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era diferente. Havia uma frieza nos olhos dela que me fez arrepiar até os ossos, uma sensação de vazio que sugava o ar ao redor. Enquanto dirigia, o céu parecia mais escuro, pesado, como se estivesse pressionando a estrada para baixo.
As árvores formavam um arco sobre a pista, criando um túnel que bloqueava qualquer luz da lua, e o asfalto refletia cada detalhe da cabine, cada sombra, ampliando minha própria sensação de estar sendo observado. Foi então que percebi movimento no retrovisor. Algo se aproximava rápido, mas sem o som de motor ou pneus tocando o asfalto. No reflexo, parecia uma silhueta sentada em um banco de passageiro invisível, imóvel, mas presente. Meu coração disparou. Aquilo não podia ser real, e ainda assim, não conseguia desviar os olhos. Minhas mãos suavam enquanto eu tentava controlar o volante. A figura no retrovisor começou a se aproximar de forma desconcertante, como se estivesse dentro do caminhão, mas sem ocupar espaço físico. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu percebi que cada sombra no interior da cabine parecia se mover junto com ela. A luz do painel iluminava o rosto dela parcialmente, revelando traços que pareciam humanos, mas distorcidos. Olhos grandes demais, profundos, e uma pele que refletia uma luz própria, cinzenta e fria. Um sorriso quase imperceptível curvava seus lábios, mas era tão antinatural que me fez apertar os olhos e tentar focar apenas na estrada à frente. Tentei acelerar, pensando que a velocidade poderia afastá-la, mas a sensação de presença aumentava proporcionalmente. Cada curva parecia prolongar o espaço entre mim e o mundo real, transformando a estrada em um corredor que só conduzia a mais solidão e medo. A névoa começou a surgir do nada, envolvendo meu caminhão e diminuindo a visibilidade. As árvores se tornavam formas gigantes e distorcidas, e o reflexo da figura no retrovisor parecia me encarar com uma paciência cruel, como se soubesse que eu não podia escapar. Foi quando ouvi, não com os ouvidos, mas com uma consciência interna, um sussurro, um convite velado, frio e penetrante, que dizia: "Entre comigo." Eu tentei ignorar, sacudi a cabeça, mas o sussurro penetrava meu peito, congelando minhas veias, e uma sensação de vertigem me dominou. Cada quilômetro à frente parecia um labirinto sem saída, e eu sabia que estava à mercê de algo que não podia ser compreendido, algo que se alimentava do medo de quem viaja sozinho à noite. O posto que antes parecia abandonado desapareceu do horizonte, substituído apenas por sombras alongadas e silhuetas impossíveis de árvores. A estrada agora se fechava em um túnel de escuridão, e eu sentia que qualquer decisão que tomasse, qualquer direção que escolhesse, me levaria para mais perto daquela presença que não deveria existir. Minha mente gritava por lógica, por segurança, mas a lógica não existia mais. Só estava o medo e a percepção de que, naquela estrada, eu estava sozinho, mas nunca realmente sozinho. A estrada parecia se estender infinitamente naquela noite, e a névoa havia se tornado densa, quase líquida, agarrando seu caminhão e tornando cada quilômetro um desafio para os olhos. Foi então que avistei uma luz fraca à distância, um posto de combustível que não lembrava de ter visto antes. O letreiro estava quebrado, as lâmpadas piscavam intermitentemente e um cheiro de querosene velho misturado com mofo pairava no ar mesmo antes de eu parar. Algo dentro de mim dizia para não sair do caminhão, mas a curiosidade e a necessidade de esticar as pernas me empurraram a reduzir a velocidade. Quando estacionei, notei que o lugar estava em completo abandono. Bombas de combustível enferrujadas, frascos quebrados espalhados pelo chão, e uma loja que parecia congelada no tempo. Cada sombra parecia se mover levemente, como se observasse cada um dos meus passos. O vento soprava de maneira irregular, e por alguns segundos eu pensei ouvir passos dentro da loja, mas quando olhei, nada havia. A sensação de ser observado cresceu, e meu coração começou a bater acelerado. Decidi caminhar até a loja para investigar, e cada passo sobre o piso de concreto rachado parecia ecoar em um silêncio mortal. Foi então que senti uma presença atrás de mim. O ar ficou mais frio, pesado, e um cheiro de enxofre me atingiu. Algo se aproximava, silencioso, mas tão real que podia sentir sua intenção. Virei lentamente e vi uma silhueta escura entre as bombas de combustível, alta, deformada, com braços longos demais, uma cabeça que parecia se curvar para me observar. Seus olhos brilhavam com um vermelho profundo, e seu corpo, embora humanoide, tinha contornos que se misturavam à sombra, tornando impossível distinguir onde terminava a criatura e começava a escuridão. Minha respiração ficou presa na garganta e meus músculos congelaram. A criatura não se moveu de imediato, apenas observava, imóvel, mas a sensação de ameaça era tão intensa que parecia esmagar meu peito. Cada fibra do meu corpo gritava para correr,
mas meus pés pareciam colados ao chão. Eu queria gritar, mas nenhum som saía. Apenas a percepção de que estava diante de algo que não pertencia a este mundo. Algo que podia atravessar sombras, manipular a escuridão e jogar a mente de qualquer mortal na confusão mais profunda. Tentei recuar para o caminhão, mas o caminho parecia se alongar, se deformar, como se o poço tivesse se transformado em um labirinto que queria me prender. As lâmpadas piscavam, revelando por breves segundos detalhes horríveis da criatura. Garras longas, uma pele que refletia a luz como óleo envelhecido, e um sorriso que parecia consumir qualquer traço de humanidade. E mesmo assim, havia algo quase inteligente ali, uma consciência que parecia testar meus limites, brincar com meu medo, medir minha sanidade. Corri de volta para o caminhão, derrapando sobre o chão úmido, e ao entrar, fechei as portas com força. A cabine agora parecia pequena demais para conter meu medo. Eu sabia que não podia ficar ali. A estrada chamava, mas ao ligar o motor, percebi que a presença não havia desaparecido. O retrovisor refletia algo que não deveria estar ali, um vulto alongado, imóvel, que se fundia com a noite, me lembrando de que o que eu tinha visto não era humano. A viagem que antes parecia rotineira transformou-se em uma luta silenciosa, mas intensa, contra algo que se alimentava do meu medo e da minha solidão. E enquanto eu acelerava, deixando o posto para trás, tive a certeza de que aquela estrada não tinha fim, e que a presença me seguiria, silenciosa, paciente, esperando o momento certo para se revelar completamente. O motor do caminhão rugia na noite silenciosa, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. Cada curva, cada trecho reto, parecia amplificar a presença que me perseguia. Olhei pelo retrovisor e, por um instante, pensei ter visto o vulto do posto atrás de mim, mas era impossível. A estrada era contínua, interminável, e a névoa densa transformava tudo em contornos indefinidos. Algo estava se aproximando, não pela estrada, mas dentro do meu próprio espaço, dentro da cabine. Primeiro foi uma sensação. O ar ficou pesado, quente em um instante e frio no outro, e meu corpo tremeu sem que eu conseguisse controlar. Então, algo roçou meu ombro, leve como uma pena, mas com um peso que parecia esmagar minha alma. Virei o olhar, mas a cabine parecia vazia. Cada reflexo nos espelhos mostrava sombras que não correspondiam às formas do caminhão. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu percebi que não estava mais dirigindo sozinho. O volante parecia ter ganhado vida, vibrando sob minhas mãos, e o painel acendeu e apagou em um ritmo irregular, como se estivesse respirando junto com a presença. Tentei falar, avisar a criatura que eu sabia que estava ali, mas minha voz se perdeu. Foi quando vi, no banco do passageiro, uma forma escura que se ergueu lentamente. Seus olhos vermelhos brilharam na luz dos faróis, fixando-se em mim com intensidade cruel. O corpo da criatura não era inteiramente sólido. Se movia com ondulações, como fumaça negra que tentava se tornar humana. A visão era suficiente para que qualquer raciocínio lógico desaparecesse. O medo me paralisava, mas o instinto de sobrevivência me obrigou a reagir. Acelerei, tentando escapar, mas cada quilômetro percorrido parecia inútil. A estrada se distendia. Os faróis apenas cortavam a névoa sem revelar nenhum fim. A criatura começou a se aproximar, deslizando pelo interior da cabine sem barreiras, como se pudesse atravessar metal e vidro. Seu cheiro, um misto de enxofre e decomposição, entrou em minhas narinas e provocou uma náusea intensa. Minha mente se esforçava para encontrar uma saída, mas era como se o tempo tivesse se distorcido. Cada segundo parecia uma eternidade, e cada respiração era uma luta contra o pânico. A presença demonstrava inteligência, quase diversão, manipulando minha percepção, tornando a cabine maior e menor ao mesmo tempo, cada espaço uma armadilha para minha sanidade. Eu sabia que não poderia lutar contra aquilo de forma física. A única chance era manter o controle da mente e seguir adiante. Segurei o volante com força, respirando rapidamente, sentindo minhas mãos suarem, e cada sombra que se movia nas janelas parecia uma extensão da criatura, lembrando-me que, naquela estrada, a distância não importava. A presença estava comigo, dentro de mim, em cada reflexo, cada curva e cada batida do coração. A estrada continuava à frente, vazia e deserta, mas eu sabia que aquela noite não teria fim. Algo estava esperando por mim mais adiante, algo que não podia ser evitado,
algo que precisava ser enfrentado. E eu só podia seguir, acelerando, tentando manter o controle, sabendo que a linha entre realidade e pesadelo já havia desaparecido. A estrada parecia interminável, e cada quilômetro percorrido agora carregava o peso do impossível. A névoa se adensava, envolvendo meu caminhão como um manto sufocante. Meu coração batia acelerado, e cada reflexo nos retrovisores parecia mostrar algo que não estava lá. Sombras que se alongavam, vultos que surgiam e desapareciam em segundos, e a sensação de que cada árvore, cada curva, tinha vida própria. De repente, o banco do passageiro estava vazio, mas eu podia sentir a presença. Não era algo que pudesse ser contido, limitada por espaço físico. Ela estava em todo lugar, nas sombras da cabine, nas linhas do asfalto refletidas nos faróis, no vento que atravessava a estrada e fazia o caminhão tremer. Era uma consciência antiga, inteligente, faminta pelo medo de quem ousasse atravessar aquela estrada sozinho. Foi quando percebi que não podia mais fugir. A estrada se estreitou, as árvores se curvaram formando um túnel, e a escuridão se tornou palpável, quase sólida. A criatura reapareceu, desta vez mais próxima, envolvendo-se com a própria noite. Seus olhos vermelhos me fixaram, e algo dentro de mim reconheceu que aquele ser não era apenas uma sombra. Era um guardião da estrada, um demônio que se alimentava da solidão e do pavor dos viajantes noturnos. Segurei o volante com força, respirando fundo, tentando manter a sanidade. Lembrei-me de tudo que havia aprendido sobre medo. Ele só tem poder se você se deixar dominar. Fechei os olhos por um instante e concentrei minha mente apenas no caminho à frente. Quando abri os olhos, a figura ainda estava lá, mas parecia hesitar, como se percebesse que eu não seria uma vítima fácil. A tensão atingiu seu ápice, e a estrada inteira parecia vibrar com a presença do ser, desafiando minha coragem. Então, algo mudou. A criatura começou a recuar lentamente, fundindo-se com a névoa, os olhos ainda brilhando por um instante antes de desaparecer completamente. O ar dentro da cabine voltou a ter peso normal, e o vento frio que cortava meu rosto tornou-se apenas vento. A estrada se abriu novamente, simples e interminável, e a solidão voltou a ser apenas silêncio, não ameaça. Eu ainda tremia, mas havia sobrevivido. Continuei dirigindo por quilômetros, sem olhar para trás, sentindo cada músculo tenso, cada pensamento ligado àquela noite. A estrada ainda estava à minha frente, longa e silenciosa, mas a sensação de estar sendo observado havia diminuído, substituída por um respeito silencioso pelo que eu havia enfrentado. Havia sobrevivido, mas sabia que aquela estrada, aquela presença, ainda existiria para outros viajantes solitários, e que o terror que experimentei não era algo que pudesse ser esquecido. Era algo que se escondia nas sombras, esperando a próxima noite, o próximo caminhoneiro que ousasse atravessar a escuridão. A cabine voltou a ser apenas metal e motor, mas a lembrança da presença demoníaca permaneceria comigo para sempre. Eu segui viagem, sentindo cada quilômetro como uma conquista silenciosa, sabendo que, naquela estrada, a escuridão nunca morre, apenas espera pelo próximo que se atrever. A estrada se estendia à minha frente como um rio de asfalto negro, refletindo as luzes do caminhão em cada poça de chuva acumulada. O tic-tac constante do motor parecia ressoar dentro da minha própria cabeça, lembrando-me da solidão de viajar sozinho à noite. Eu já estava há horas sem ver outro veículo, apenas árvores altas que se curvavam sobre a pista, alongando suas sombras até quase engolir meu caminhão. O cansaço pressionava, e meu estômago reclamava, pedindo algum alimento que me tirasse da monotonia da estrada. Foi então que avistei a luz amarelada de uma lanchonete à beira da pista. Era pequena, simples, mas havia algo no brilho tênue que me chamou a atenção. A sinalização estava acesa, indicando que estava aberta, mas o lugar parecia isolado demais, como se existisse apenas para quem precisasse parar naquela madrugada silenciosa. Estacionei o caminhão no amplo, porém deserto, estacionamento e desci. O vento frio da madrugada cortou minha pele com uma força inesperada, carregando o cheiro úmido da estrada e algo indefinido, metálico, que parecia vir da própria lanchonete. Ao me aproximar da porta, notei que o vidro refletia meu próprio rosto cansado de maneira estranhamente distorcida. Por alguns segundos, meu reflexo parecia me observar de volta, com um olhar que eu não reconhecia como meu. Uma sensação de desconforto começou a se infiltrar no peito, mas o cansaço e a fome me empurraram para dentro.
Assim que entrei, fui recebido por um silêncio pesado. O lugar estava impecavelmente limpo, talvez até demais, com mesas de madeira polida e cadeiras alinhadas com precisão. As luzes internas eram claras, mas havia uma estranheza nelas, um brilho que parecia refletir não apenas o ambiente, mas algo mais, algo que eu não conseguia identificar. O cheiro era uma mistura confusa de café queimado, pão fresco e um odor metálico que queimava levemente minhas narinas. Tudo ali parecia perfeitamente colocado, mas havia algo de errado, uma sensação sutil de que o lugar estava vivo de uma forma que eu não podia compreender. O atendente estava atrás do balcão, imóvel, me observando com olhos que não piscavam. Sua postura era reta, cada detalhe parecia estudado demais. Tentei sorrir, cumprimentá-lo, mas nenhuma palavra parecia sair da minha boca da maneira correta. Sentei em uma das mesas perto da janela, tentando ignorar a sensação crescente de opressão. Observei as paredes, decoradas com quadros de estradas e caminhões, mas cada imagem parecia ter profundos corredores de sombra que se estendiam muito além da lógica. Cada estrada parecia interminável, como se dentro do quadro existisse um mundo paralelo, mais escuro, mais silencioso. Ao abrir o cardápio, percebi algo estranho. As palavras se moviam, deformando-se levemente, como se estivessem vivas. Tentei focar, mas meus olhos se cansavam, e a sensação de que eu não estava realmente ali começou a crescer. O reflexo do meu próprio rosto na superfície da mesa parecia sorrir quando eu não sorria, e o ar ao redor ficou mais denso, mais pesado, quase tangível. Cada som dentro da lanchonete, o zumbido da geladeira, o estalo do piso de madeira, o leve rende da porta, parecia exagerado, amplificado, como se estivesse sendo observado por uma consciência que se escondia em cada detalhe. Senti um arrepio percorrer a espinha, e por um momento tive a impressão de que as sombras das cadeiras e mesas se moviam sozinhas, aproximando-se lentamente, como se respirassem junto comigo. Meu instinto dizia para levantar e ir embora, mas uma mistura de curiosidade e cansaço me mantinha preso à cadeira. A pausa que eu esperava ser simples e rápida começava a se transformar em algo inquietante, e percebi que a noite ainda estava apenas começando. Algo naquele lugar não era real, e minha mente começava a perceber que cada detalhe perfeitamente arrumado escondia segredos que eu ainda não podia compreender. Sentei-me, tentando me concentrar no cardápio, mas a cada segundo algo parecia errado. As palavras nos pratos piscavam levemente, como se respirassem, e os números de preços pareciam se alongar e se encurtar diante dos meus olhos. Eu piscava várias vezes, pensando que minha fadiga estivesse me enganando, mas a sensação persistia. A lanchonete não era apenas estranha, estava viva de um jeito que não deveria existir. O atendente continuava parado atrás do balcão, observando-me com aquela postura imutável, e seus olhos, ou pelo menos o que eu acreditava serem olhos, brilhavam por instantes com uma luz que não vinha de nenhuma lâmpada. Cada vez que eu tentava olhar diretamente, sentia meu corpo enrijecer, como se fosse incapaz de desviar o olhar, e a respiração começava a ficar curta. Olhei em volta. O ambiente, que antes parecia grande o suficiente para minha mesa, agora me parecia apertado, quase sufocante. As mesas à minha volta pareciam se mover lentamente, mudando de posição quando eu desviava o olhar, formando corredores estreitos pelos quais eu não conseguiria passar. O piso de madeira rangia sob meus próprios pés, mas o som parecia amplificado, reverberando de forma exagerada, tornando cada passo mais pesado, como se a própria lanchonete pesasse sobre mim. O cardápio caiu da minha mão. Ao encará-lo novamente, percebi algo que me fez gelar. A minha refeição preferida, que eu estava pensando em pedir, desapareceu do menu, substituída por uma palavra que eu não reconhecia, escrita com uma caligrafia que parecia viva, pulsando levemente no papel. Levantei a cabeça e, por um instante, o reflexo do vidro da janela mostrou não meu rosto, mas uma versão distorcida de mim, com olhos mais fundos e um sorriso que eu não tinha dado. O espanto quase me fez levantar imediatamente, mas meu corpo parecia pesado demais para se mover. O relógio na parede, que marcava a hora da madrugada, começou a girar rápido demais, cada segundo esticando e encolhendo, tornando impossível entender quanto tempo eu estava ali. Uma brisa súbita entrou pela porta da frente, balançando as cortinas e espalhando um cheiro de café queimado misturado com algo mais antigo, pesado, que me lembrava metal enferrujado e madeira úmida. Cada cheiro,
Cada som, cada sombra parecia estar ali não apenas para ser percebido, mas para me observar. Olhei novamente para o atendente e percebi algo impossível. Ele estava cada vez mais próximo de mim, embora eu tivesse certeza de que não havia se movido. A distância entre nós diminuía sem que eu percebesse, e meu corpo reagia com um misto de pânico e confusão. Cada detalhe daquela lanchonete dizia que aquilo não era real, que cada elemento havia sido cuidadosamente construído para me prender ali, em um mundo que não obedecia às regras da lógica ou da física. A sensação de isolamento aumentou. Eu estava sozinho, mas não estava sozinho. Havia algo no ar, uma presença invisível que preenchia o espaço ao meu redor, respirando comigo, observando cada movimento, manipulando minha percepção. A pausa para o lanche se tornará um teste silencioso da minha sanidade, e eu percebi que, para sobreviver à noite, precisaria manter o controle da mente enquanto cada sombra e cada reflexo tentavam me enganar. Levantei-me, tentando manter a calma, mas o chão sob meus pés parecia ondular levemente, como se a própria madeira estivesse viva. Cada passo ecoava alto demais, e o som parecia responder a cada movimento meu, amplificando meu próprio medo. As luzes no teto piscavam de forma irregular, lançando sombras que se curvavam e se esticavam pelas paredes, assumindo formas humanoides que desapareciam quando tentava encará-las. Era impossível saber se aquilo era real ou fruto da minha mente cansada. O cardápio que estava na mesa deslizou, sozinho até o chão. Eu me abaixei, mas quando tentei pegá-lo, senti que havia mais peso do que o papel poderia ter, como se algo invisível resistisse a que eu tocasse. Olhei para o balcão e percebi que o atendente agora parecia diferente. Sua postura ainda era impecável, mas seus olhos brilharam por um instante em vermelho profundo, algo que eu nunca tinha visto antes. Um arrepio percorreu minha espinha e uma sensação de opressão me fez recuar. As sombras começaram a se mover de maneira independente, formando silhuetas de pessoas em posições impossíveis, flutuando levemente sobre o piso, aproximando-se lentamente de mim. Eu podia sentir a presença delas, como se fosse uma massa viva de escuridão, invadindo cada canto da lanchonete. Cada respiração parecia insuficiente, e meu coração batia descompassado, ecoando nos meus ouvidos como um tambor macabro. Tentei correr para a porta, mas percebi que o espaço havia mudado. O corredor que levava à saída parecia mais longo, mais estreito, e a porta que lembrava ver minutos antes estava agora mais distante, quase invisível atrás de sombras que se moviam como mãos, tentando me alcançar. A percepção de tempo e espaço havia desaparecido. Cada segundo parecia eterno, e cada sombra parecia reagir aos meus pensamentos e ações. Foi quando percebi algo no espelho da parede próxima. Meu reflexo não estava sozinho. Uma figura escura, indistinta, pairava atrás de mim, mas ao mesmo tempo me olhava de frente, diretamente com aqueles olhos que não pertenciam a nenhum humano. O pânico me fez recuar, tropeçar nas cadeiras e mesas que se moviam imperceptivelmente para me bloquear. Cada objeto parecia ganhar vida, estendendo-se, tornando-se parte de um labirinto construído para me aprisionar. O cheiro metálico, misturado com café queimado e um toque de mofo, tornou-se quase insuportável. Cada sombra que eu evitava ver parecia se projetar em minha mente, criando imagem de corredores infinitos e portas que levavam a lugar nenhum. A lanchonete não era apenas assombrada, era um espaço que manipulava a realidade, testando minha sanidade, me mostrando que ali dentro eu não poderia confiar em nenhum sentido. Senti a presença mais próxima do que nunca, e pela primeira vez percebi que não estava sendo apenas observado, estava sendo manipulado. Cada gesto, cada passo meu era previsto, cada tentativa de escapar era antecipada. A realidade havia deixado de existir. O que antes parecia uma pausa de madrugada havia se transformado em um pesadelo vivo, e eu sabia que, para sobreviver, precisaria manter a mente firme enquanto o lugar continuava a se mudar ao meu medo. O ar dentro da lanchonete estava pesado, quase sufocante. Cada passo que eu dava parecia afundar o chão sob meus pés, e as sombras agora me rodeavam por todos os lados. As luzes piscavam descompassadas, lançando formas que se contorciam e se multiplicavam nas paredes. Eu tentava raciocinar, mas cada pensamento parecia se fragmentar, como se o lugar estivesse tentando apagar minha sanidade. Olhei pelo balcão e vi o atendente novamente. Mas desta vez, ele não estava apenas parado. Sua forma começou a se distorcer, alongando-se,
fundindo-se com as sombras, tornando-se algo que não pertencia a este mundo. Seus olhos brilhavam em vermelho profundo, e uma sensação de ameaça pura me dominou. Percebi, então, que nada na lanchonete era real. O local inteiro era uma criação, um espaço entre mundos que se alimentava do medo e da confusão de quem ousasse entrar naquela madrugada. A realidade se quebrava a cada instante. As mesas se multiplicavam, corredores surgiam do nada, portas apareciam e desapareciam, e cada reflexo no vidro ou no espelho mostrava versões diferentes de mim. Algumas mais cansadas, outras distorcidas, algumas com expressão de pânico que eu ainda não sentia. Era como se o lugar estivesse testando minha mente, observando cada reação, manipulando minhas percepções. Respirei fundo e tentei me concentrar. Lembrei-me do que sempre funcionava em situações extremas, focar no essencial. Eu precisava sair dali, ignorar os reflexos, as sombras e o medo que se agarrava a cada fibra do meu corpo. Corri em direção à porta que eu lembrava existir, mas o espaço havia se expandido, tornando o corredor interminável. A presença me acompanhava, silenciosa, mas próxima, e cada sombra que passava por meu lado parecia sussurrar, arrastando minha mente para a confusão. Foi então que percebi uma fresta de luz no fundo do corredor. Um ponto fixo, simples, que parecia real, a saída. Concentrei-me apenas nisso, ignorando os reflexos e as formas que surgiam e desapareciam ao meu redor. Cada passo era uma luta, cada respiração pesada, mas aos poucos me aproximei da luz. A sensação de ser observado diminuía, mas não desaparecia totalmente. Eu podia sentir a presença tentando me atrair de volta, tentando me prender para sempre naquela ilusão. Finalmente, alcancei a porta. Empurrei com força e fui lançado para fora da lanchonete. O ar fresco da madrugada me envolveu, e o mundo real voltou a existir de forma sólida. A lanchonete atrás de mim agora parecia apenas um prédio comum, fechado e silencioso, mas algo em meu peito dizia que a presença ainda estava lá, observando, esperando pela próxima vítima que ousasse atravessar aquela estrada à noite. Sentei-me no caminhão, ainda tremendo, tentando recuperar o fôlego. A pausa para um lanche havia se transformado em um pesadelo que eu jamais esqueceria. Liguei o motor, olhando uma última vez para o prédio que antes parecia tão simples, e acelerei, sentindo cada quilômetro como uma vitória silenciosa. A lanchonete da meia-noite continuava à minha memória como um aviso. Nem tudo que parece real à noite é seguro, e algumas presenças nunca descansam, esperando na escuridão, prontas para distorcer a realidade daqueles que ousam entrar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!